Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui com o Kleber, ele que é Head de Segurança da Obramax, professor universitário, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Ele que foi meu aluno, hoje já passou, já me ultrapassou na carreira aí, né? Ritmista também de escola de samba, aí uma referência no mercado de cyber. Bom, Kleber, primeiramente, muito obrigado, né, por ter aceito esse convite de participar do nosso webinar relacionado ao mês da cibersegurança aqui na Europa. E, Kleber, por favor, gostaria que você se apresentasse um pouco mais e falasse aqui sobre o tema de hoje, que vai ser carreira. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Então, obrigado pelo convite, Flávio, Mário. Tem essa curiosidade, né? 12 anos atrás eu tive aula com você, Flávio, e foi por isso que eu acabei conhecendo cibersegurança. Então, até ter a tua matéria, eu não fazia ideia do que era cibersegurança. Entrei muito novinho na faculdade, deu logo depois do ensino médio, e muito feliz de estar aqui, muito feliz pela oportunidade de te reencontrar. Bom, eu sou Kleber. Algumas pessoas me conhecem por Dadinho na área de cibersegurança, um apelido que eu ganhei no meu primeiro trabalho. Outras me chamam de Klebinho. Tenho 30 anos, sou casado, duas filhas, uma filha de 7 anos, outra de 2 anos. Trabalho com cibersegurança desde 2014, mas com tecnologia desde 2012. Então, bastante tempo aí de estrada. E, bom, hoje a ideia é falar de carreira, dividir um pouquinho da bagagem que eu tenho e a gente trocar figurinhas aí sobre como que a galera que quer entrar na área ou como a galera que quer migrar de área pode começar em cibersegurança. Excelente, Kleber. E você que é da nova geração aí, né? Já é uma geração mais nova que a minha aqui. Como é que foi, Kleber? Como é que foi iniciar a carreira, né? Decidir de fato ir para a área de cibersegurança, né? Como é que foram esses desafios e o que te levou a tomar essa decisão, né, Kleber? Cara, a decisão é curioso porque não foi bem uma decisão. E a história disso é engraçado porque à época eu trabalhava numa consultoria de tecnologia, então era mais para suporte e infraestrutura. E eu comecei a pesquisar algumas vagas ali, e eu vi uma vaga de consultoria em redes. E eu gosto muito da parte de redes ali, né? Depois eu descobri que eu gosto mais da parte teórica do que da parte prática, mas eu gosto muito da parte de redes também. Então, quando eu me candidatei à vaga que veio a ser a minha primeira oportunidade em cyber, até hoje eu não sei, eu sou amigo da analista de RH que me contratou à época. Até hoje eu não sei se ela não colocou que era consultoria de segurança em redes ou se eu não vi que tinha a palavra segurança ali, mas a decisão de me aplicar nessa vaga mudou a minha vida. Então foi super interessante porque era uma consultoria de segurança em redes, era para a área de NetSec, só que eu acabei fazendo várias provas. Então eu fiz uma prova de Windows, uma de Linux e uma de redes efetivamente. Acabei indo bem nas três provas, e aí foi curioso porque eu optei por ficar de fato na área de NetSec pela minha afinidade com redes, e o meu pai também trabalha com infraestrutura e é formado em redes. Foi nele que eu me inspirei para poder começar a faculdade. E eu me identifiquei muito com a liderança que estava me entrevistando. Então, tem uma outra curiosidade minha: eu sou muito corintiano. Não é um ano muito legal para a gente está sofrendo um pouco, mas o meu líder ali era corintiano também. Quando eu coloquei minha carteira em cima da mesa, a carteira tinha um emblema do Corinthians ali. Quando ele viu, a gente começou a falar de futebol e aí teve uma afinidade. Então, começou muito curioso, assim, foi uma coincidência. E, de novo, né, o meu primeiro contato com o tema cibersegurança, que até então ali para mim era desconhecido, foi em 2013, com a tua matéria. Então, eu brinco que eu sempre vou te chamar de professor, porque de fato foi você que me tirou a venda dos olhos ali para olhar esse mercado. E eu lembro até hoje do desafio que a gente fez, que era o Security Cup. A gente usava o Backtrack R3 ainda, né? Então tem essa curiosidade, né? Apesar de eu estar mais para a nova geração, eu peguei um pouco de como era Cyber antes, né? Peguei ferramentas mais antigas, que hoje em dia a galera talvez não faça ideia, mas o Backtrack, ele deu origem ao que hoje é o Kali, né? Então, se não tivesse o Backtrack, que já estava na versão 3, né? A release 3, hoje a gente não teria o Kali como ele é hoje, talvez até o Pervert como ele é hoje. Então, a curiosidade da minha entrada começou aí, né? Começou com uma coincidência numa vaga, começou por uma outra feliz coincidência, que foi ter tido você como professor,
e um monte de gente pelo caminho me apoiou. Legal, Kleber. E assim, na parte de redes, né, que era o que você gostava, que você conhecia, e você entrou para tratar, para olhar para a segurança, para isso, é, tem uma pequena diferença, né? Você Bastante. trabalhar com redes e trabalhar com segurança em redes, né? É, como que você viu essa diferença? Como você foi se adaptando a essa diferença? E conta pra gente um pouquinho dessa diferença que você pegou nessa sua entrada para a área, né? Cara, perfeito. Acho que essa diferença eu já sentia dentro de casa, porque, como eu falei, meu pai, beijo pai, Roberto Chiles, ele é formado em redes, ele trabalha com infraestrutura há muitos anos. E eu, desde criança, eu via as pessoas ligando para o meu pai participando de conferências, né, em casa, e ele explicando como é que funcionavam as coisas, né? Então, meu pai era um cara já muito didático ali, sempre solícito para ajudar, fazia também muita gemude, viajava muito, então eu admirava isso. Eu queria ter um trabalho parecido. Tomei a decisão de me formar em redes, mas eu percebia que eu tinha um perfil um pouco diferente em relação a querer é, é, de inconformismo mesmo com algumas coisas que eu via que às vezes não estava do jeito que eu achava que deveria estar. Então, eu já tinha uma curiosidade de saber assim, por que a gente está usando o protocolo Telnet, que passa em texto claro algumas informações, se o SSH criptografa as informações. Então já tinha algumas curiosidades que normalmente, na época, a galera não se preocupava. Mas eu já levantava essas questões até em sala de aula, começava a levantar essas provocações. Só que, para o viés de infraestrutura, à época, isso não era tão visto. Então eu comecei a sentir essas diferenças aí, não querer entender como estava funcionando, por que funcionava daquele jeito. Excelente. Uma coisa que eu acho que é interessante, né, Kleber, você que veio, né, dessa parte técnica, né? É, o que que te fez, né, sair do técnico e ir para a área de gestão, né, mais focado na gestão em cyber, né? Cara, aí a gente dá um salto grande, né? Porque essa minha primeira oportunidade para consultor de cyber foi em 2014 e o salto para gestão ele vem em 2019. E ali em 2019, não vou falar que foi uma coincidência novamente, mas foi a circunstância do lugar que eu estava. Então, eu fui convidado para participar de um time que era um time de segurança numa multinacional de saúde. Então, era uma empresa que comprou uma empresa muito grande de plano de saúde aqui no Brasil, e eu tinha a missão de reestruturar, junto com a liderança à época, o time de resposta a incidente. Então, a minha missão era criar um C-Cert, basicamente. Só que a gente tinha um sonho ideal ali à época, né? A gente, obviamente, tinha um orçamento interessante, mas a gente tinha que reformular a equipe, a gente tinha que refazer toda a estratégia de processos, a gente tinha que reconfigurar o CIEM. Então, a princípio, a ideia é que eu refizesse algumas regras de CIEM, construísse os playbooks, né, que são os protocolos de resposta a incidente, e me reportasse ao nosso global, que ficava nos Estados Unidos, e a partir daí a gente ia tocar a operação. Só que as coisas foram evoluindo e foram funcionando, tanto o global quanto a equipe aqui do Brasil gostou ali dos insights que eu estava fazendo, a gente saiu à época de 3 alertas de segurança por mês para 200 alertas no dia, então claramente teve uma mudança ali de paradigma, e aí a gente precisou de mais gente na equipe, então não foi também uma estratégia pensada, tá? As coisas aconteceram dessa forma porque a parte técnica deu muito certo. E deu certo por conta das bases, né? Acho que um ponto que eu gosto de reforçar, até com os alunos na faculdade, é que quando a gente olha para a base, que a gente entende os básicos de tecnologia, isso apoia a gente em diversas frentes, e não foi diferente comigo em cyber. Então, o fato de eu estar muito atento, de novo, a como funciona, quais são as bases, me ajudou a ter esse sucesso lá. Legal, Kleber. E pelo que você está falando, né? Acho que a parte, o conhecimento técnico que você tinha de rede, né? Que você já teve um inconformismo da operação para proteção daquele ambiente, e ao longo desse tempo, né, você chegou de 2014, chegou para 2019, já construindo um C-Cert ali, onde a parte técnica
é um dos componentes, né? Você tem toda a parte de processo, você tem toda a parte de gestão de time ali, definir, né? Treinamento, né? Conscientização das pessoas. Fala um pouquinho disso, assim, dessa construção de tudo isso, porque acho que é super importante na carreira, né, do profissional, profissionais que ficam técnicos, profissionais de processo, profissionais de pessoas, né? Vou traçar um paralelo, porque é interessante dizer, né? Em 2014 eu já estava formado, e aí me aparece essa oportunidade de começar como consultor. Eu fiquei nessa consultoria de segurança de 14 até finalzinho ali, metade de 2017. Isso me deu uma bagagem boa, não só da parte técnica, porque até então eu não conhecia bem cibersegurança. Eu tinha tido a experiência com as aulas do professor Flávio, mas até aí não tinha nenhuma experiência prática de trabalho mesmo, né? E essa consultoria me ensinou muito, né? Eu tive pessoas ali que eu conheci, que inclusive são meus amigos até hoje. Então, tem o Lucas Porta, que está na Ambev hoje, tem o Marcelo Pompeu, que está na Whirlpool hoje. Então, são amigos que eu carrego comigo até hoje, a gente viaja junto, né? Eu brinco que as esposas são amigas, né? Nossos filhos brincam juntos. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram até evoluir nessa parte de entender como o meu conhecimento de infraestrutura ia aliar com as bases de segurança. A partir daí, o fato de eu estar numa consultoria me expôs não só a ter que falar, mas ter que apresentar e defender algumas teses. Então, eu tinha uma rotina de confeccionar os relatórios, mas eu também ia no cliente explicar esses relatórios. Então, muitas vezes a gente, quando está começando a carreira, a gente foca muito na parte técnica, em protocolos, em entender ali como funciona a ferramenta XYZ, mas eu acho que é também importante deixar um recado aqui que também é importante saber explicar isso de uma maneira simples para quem não tem o conhecimento que você tem. Porque quando a gente é especialista num tema e a gente fala sobre esse tema, a gente tem que explicar muitas vezes como se a pessoa não conhecesse. Pensar que do outro lado ali pode ter um especialista também que até conheça mais que nós, né? Mas muitas vezes o nosso tema é denso, ele é espinhoso. Então, acho que um grande ponto que me ajudou foi saber explicar para as pessoas, independente se eram de tecnologia ou não, o que, que era a vulnerabilidade, o que, que era o risco, de uma maneira que elas entendessem. Saber me comunicar me ajudou muito. Excelente. Legal. E Kleber, acho que um ponto também interessante, né? Acho que assim, a gente vê três grandes frentes na sua carreira, né? Essa parte talvez técnica, depois a parte da gestão, e né, essa parte com o professor, né? Fala um pouco sobre esse desafio, né? O que te levou a se tornar um professor e, e o que que você acha interessante, né, nessa profissão. Tanto é que é engraçado que na época que eu dava aula, né, as pessoas perguntavam, você trabalha ou você dá aula? Né? Assim, você só Eu dá uso isso aula? também. Você só dá aula ou você Você só dá trabalha? aula, professor. É, então, fala um pouquinho sobre isso. Cara, aí eu tenho que falar também da minha mãe, que é pedagoga e é professora, então beijo, mãe, Luz Neto Chiles. E de um outro amigo querido também, que me ajudou muito, que é o Adelson Mesquita, que também é um profissional renomado de cyber e professor também. O Adelson me fez o convite e eu fui e aceitei inspirado na minha mãe. Então, em casa, desde criança, a gente foi muito inspirado a estudar. Então, eu sempre tive um ensinamento que a educação mudaria nossas vidas e abriria portas. E confesso que no ensino médio eu não fui um excelente aluno, não fui tão bem aplicado assim, mas na faculdade isso mudou porque, de fato, eu tive contato com outras pessoas e profissionais que já estavam na área e eu comecei a ver, de fato, as possibilidades, né? De como, na prática, a minha vida poderia mudar, como eu poderia ajudar a minha família, de como eu poderia ter um futuro melhor a partir do estudo. Isso me motivou a me dedicar. Então, mais à frente, durante a minha jornada de trabalho, eu tive muita ajuda. E eu percebi que quando eu comecei a ter pessoas que estavam chegando e eu já estava no ambiente, naturalmente eu tinha essa postura de ajudar também, de tentar fazer as pessoas ficarem mais confortáveis, de talvez ir atrás de criar um procedimento que não existisse. Então, eu tinha essa preocupação, isso foi evoluindo. E aí, quando veio o convite do Adelson, para que eu desse aula, eu basicamente uni o momento de carreira que eu tô com
toda essa bagagem, toda essa vontade de querer compartilhar um pouquinho também do meu conhecimento, e aí essa foi a motivação. Na prática, hoje eu percebo que eu aprendo mais com os meus alunos do que ensino, porque a gente tem um plano de aulas, né? O professor Flávio sabe bem, o Mário também. A gente tem um plano de aulas, a gente segue ali um certo roteiro. Obviamente que o professor tem toda a liberdade de conduzir esse roteiro como ele quer, mas se engana quem acha que o professor está ali para ensinar, né? A gente está muito ali mais para facilitar o acesso à informação e aprender com os alunos. Então, eles me dão feedback diariamente. Hoje estou lá, estarei lá com eles e é super divertido também nesse sentido, você poder facilitar a entrada de novos profissionais na área de tecnologia. Isso é muito legal, muito interessante. Legal. Kleber, como que você equilibra todos esses pratos, né? Porque como head, né, como head de cyber, que tem uma carga super grande, a responsabilidade muito grande aí, e o ambiente de cyber, muitas vezes, não, em alguns dias, são extensos os dias, Sim. né? Acontecem situações, incidentes, ou seja, acontecem algumas questões que demandam muito tempo nosso. Vamos equilibrar isso junto com a aula, junto com a família, junto com a escola de samba. Conta um pouquinho desse segredo aí. Cara, essa é uma pergunta que eu ouço muito quando eu estou conversando e falando sobre a minha rotina, porque de fato é uma rotina que não é tão simples assim. E aí, de novo, né? Vocês percebam que eu sempre faço um paralelo com várias pessoas que me ajudaram, da minha família, e me ajudam, inclusive, e da minha família e dos meus amigos, que são pessoas que eu conheci muitas vezes no trabalho. No sentido rotina, eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, um agradecimento super especial e apaixonado para minha esposa, que é a Tamires. Então, um beijo. Ela está aqui do lado, não sei se ela está ouvindo, mas ela vai ver o vídeo depois. E ela me ajuda em tudo, assim, para organizar, porque apesar de eu ser um cara extremamente organizado no trabalho, na minha rotina pessoal eu sou um pouco esquecido das coisas. Então, ela me ajuda com as agendas, com os compromissos de família, ela marca os aniversários, então isso é. Eu brinco que ela é CEO da minha vida. Se não tivesse ela, eu não ia conseguir fazer as coisas. E no trabalho, o nosso time é um time muito unido, assim. É um time que se ajuda muito. Então, é, nós conseguimos ter um tempo também para a gente se cuidar, para a gente ter os nossos hobbies. E quando a gente está trabalhando, a gente tenta fazer as coisas da maneira mais organizada possível. Então, contrastando com o que eu acabei de falar em relação aos meus hobbies e à minha vida pessoal, por exemplo. Então, no trabalho, a gente usa a metodologia Agile, então a gente tem sprints, a gente tem dailies, a gente tem planejamento. Então, isso é interessante porque a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, como que a gente vai fazer e quem vai apoiar a gente. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade das ações. Óbvio que incidentes acontecem e a gente trabalha para diminuir o risco e para evitar que eles aconteçam, mas também quando eles acontecem, o fato da gente ter o nosso roadmap e nossas iniciativas bem alinhadas, bem programadas, fazem com que os incidentes se encaixem na rotina. E acontece, eu brinco que o dia do profissional de cibersegurança ele não tem 24 horas, às vezes tem 30, às vezes tem 32 horas, mas a gente consegue ir se dividindo. O time, de novo, eu tenho que fazer um agradecimento especial, toda a liderança, toda a equipe de cyber e o time de tecnologia da Obramax é um time muito competente e faz com que a gente consiga, às vezes, até se multiplicar e conseguir estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, entre aspas. Legal, Kleber. Assim, de tudo que você tá falando, né? Eu estou pensando aqui, a cabeça vai pensando, processando tudo junto. E você fala de muitos skills, né? E acho que é uma mensagem, né, uma coisa bem importante, né, sobre o tema, sobre carreira, né? A gente está falando. Muitas vezes as pessoas que estão estudando, né, os jovens que estão estudando, começam a se atentar muito para os hard skills, né? O quanto é importante ali tecnicamente, né, conhecer aquela tecnologia, né, se especializar na tecnologia, e às vezes não olha tanto para o soft skill, que é o que você trouxe de várias questões aqui com relação ao soft skill.
Olhando para hard skills, soft skills, né? Fala um pouquinho desse mix, o quanto é importante esse mix de tudo isso, né? Para equilibrar e ter esse equilíbrio de uma carreira consolidada também, né? Cara, é complexo. E acho que o ponto-chave da tua pergunta também acaba sendo da resposta, que é equilíbrio. No começo de carreira, obviamente, você ter um curso, você ter uma certificação, você ter um conhecimento técnico, vai fazer diferença até para que você seja chamado para mais oportunidades. Então, no estágio inicial da carreira, você precisa sair da inércia ali, você precisa colocar combustível ali para acender a fogueira da tua carreira, e é imprescindível que você estude muito, que você leia livros, que você tire certificações. Isso ajuda muito a você ser visto, a você ser conhecido. Porém, é o que eu falei anteriormente, né? Se você se preocupar só com a parte técnica, com o tempo, você vai ficar um profissional que você vai ter dificuldade de interagir com outras pessoas e outras equipes. Então, uma coisa que eu ouvia lá atrás, e eu ouço dos meus alunos agora, é que assim, eu estou na área de tecnologia porque eu não gosto de pessoas, né? Eu quero lidar com máquina, equipamento. Ainda mais eu que sou formado em redes, eu vi isso muito, né? Eu quero fazer o SPF, o EGRP, o RIP, quero fazer a Hotstática, quero fazer o BGP. E tem um ponto de sentido quando você vai trabalhar sozinho. Só que ninguém trabalha sozinho, né? O homem não é uma ilha, né? As pessoas não são uma ilha, e a gente trabalha com pessoas. A tecnologia ela foi feita por pessoas, foi feita para pessoas, e dificilmente a tecnologia vai substituir em 100% o humano. Então, quando a gente não consegue lidar com o humano, não consegue conversar, não consegue dialogar, a gente vai ter uma dificuldade na carreira. Então, para dividir a dica em duas etapas, sim, no seu começo de carreira, você vai ter que se dedicar um pouco mais em conhecer tecnicamente algumas bases, e essas bases vão te acompanhar para sempre. Mas eu diria para que as pessoas não se esquecessem de que a tecnologia ela é feita por pessoas e para pessoas. A gente facilita a vida das pessoas com tecnologia. Então, esse é o nosso papel. Um exemplo que eu sempre uso nas aulas e no trabalho quando eu era pequeno, meu avô é carioca, gostava de ir na feira cedo, no domingo, e na segunda-feira, depois ele pegava um bolo de correspondências, né, de contas para pagar e ia na lotérica. Hoje em dia eu pago as minhas contas dentro aqui de casa, aqui do escritório, com o celular. Então, a rotina das pessoas de 10, 15 anos para cá mudou muito. E mudou por tecnologia, mudou com a tecnologia. Então, meu ponto de equilíbrio estude, olhe a parte técnica, faça laboratórios, tente se expor ao máximo possível. Se você não tiver acesso no seu trabalho, se exponha num laboratório em casa. Porém, não se esqueça de que é importante também você saber se comunicar, saber explicar, saber ouvir as pessoas. Então, ter empatia é muito importante na nossa área também. É. Não, excelente, excelente dicas. E o Kleber, assim, até falando sobre carreira, né? Com certeza você deve dando aula e sendo um líder, né, de equipe. Quais são as principais dicas, né, que você dá para as pessoas que querem seguir, né, esse caminho, seja para o lado técnico ou para o lado da gestão, ou até mesmo se tornar um professor, né? O que que você recomendaria os profissionais da nova geração aí? Cara, eu acho que tem que ser mais um apaixonado por gente do que por tecnologia, assim, porque, de novo, né? A tecnologia muda a vida das pessoas, né? A gente tem telemedicina depois da pandemia, a gente tem vários exemplos de como isso melhora a nossa vida. Então, a gente tem aqueles sensores de carro que evita colisão, então, sem tecnologia a gente não teria isso. Então, para trabalhar em tecnologia, principalmente com cyber, tem que gostar de pessoas. Para ir para a parte da gestão também, principalmente, eu acho que o nosso papel é muito mais cuidar das pessoas e fazer as pessoas se sentirem bem do que até a parte estratégica, porque a parte estratégica ela é muito coletiva. Se você parar para pensar, ninguém vai definir uma estratégia sozinho. Até os CEOs das empresas têm ali os seus boards, e os boards são mesas ali, são grupos repletos e diversos de pensamento, então todo mundo vai ter uma linha hierárquica ali para se reportar. Então, acho que o primeiro ponto é gostar de ser humano, gostar de gente, ter uma boa escuta. Então, muitas vezes você tem uma convicção, muitas vezes você tem certeza de uma coisa,
Só que as coisas mudam, né? A gente vive num mundo que é dinâmico, a tecnologia evolui. E às vezes a sua convicção, ela tá defasada. Às vezes a base é aquela, mas as coisas não são mais como era antes. Então, quando eu comecei a trabalhar com cibersegurança, tinha um preconceito com cloud enorme. Então, quem não apostou naquela época em estudar cloud, não percebeu que cloud era o futuro, ficou para trás. Hoje a gente percebe que a maioria das empresas usam cloud e não mais ambientes on-premises. Até a própria faculdade lá, né, tinha um lab físico, porque era muito importante, ainda é óbvio, você ter o conhecimento ali de saber lidar com o equipamento. Mas o que a gente percebe hoje é que muitas empresas estão com ambientes virtuais. E também é muito importante que você tenha esse conhecimento do ambiente virtual. Então, o fato de você saber ouvir as pessoas e entender a evolução da tecnologia vai ajudar muito na jornada. Uma outra questão que eu acho bastante interessante é a diversidade, não só no sentido de raça, etnia, gênero, mas a diversidade de pensamentos. Óbvio que a diversidade de raça, etnia, gênero e etc. é muito importante também, e eu adoro esse assunto, mas a diversidade de pensamentos é importante, né? A gente costuma brincar muito lá no time que é um time muito unido, mas no nosso momento de planejamento, ali é o momento de discordar, porque a gente vai discordar, a gente vai debater e estressar o tema, para que depois dali, no dia a dia, nas deles, nas iniciativas, nas reuniões, a gente esteja alinhado e todo mundo fale a mesma língua. Então, quando a gente estressa um assunto no planejamento, quando a gente vai colocar em prática, tá todo mundo alinhado. Isso evita de a gente ter que fazer mini reuniões ali ao longo da semana ou ao longo do mês para realinhamento. Então, acho que esses 3 pontos são os principais para que a gente consiga evoluir e consiga caminhar de maneira constante. Vão aparecer percalços no meio do caminho, óbvio que a jornada não é uma estrada de tijolos amarelos, né? Como diria ali Alice no País das Maravilhas, mas a ideia é, se a gente tomar cuidado com essas 3 premissas, vai facilitar a nossa jornada. É verdade. E sabe uma coisa que eu reparo muito, né, Kleber? Eu vejo que muitos líderes, né, que têm hobbies, seja um esporte, né, ou outros tipos de hobbies, ajuda muito, né, no dia a dia, para desestressar. E me fala um pouco mais sobre o seu hobby, né, o quanto que isso te ajuda a enfrentar, né, te dá mais força às vezes para você poder encarar o dia a dia, né, com mais tranquilidade. Fala um pouquinho mais desse seu hobby aí, Kleber. Cara, eu amo música, sempre gostei. Meu pai, nos anos 90, teve um grupo de pagode. Ele conheceu a minha mãe por conta desse grupo de pagode. Então, uma rápida história aqui uma rápida introdução da história da minha família. Na época, né, dos anos 90 ali, não tinha celular, né, era mais difícil ter celular, na verdade, né, não era tão fácil o acesso. E fizeram um anúncio numa rádio procurando um percussionista. E por acaso era o instrumento que meu pai tocava. Ele atendeu ao anúncio da rádio e foi encontrar esse grupo, tocou. Na segunda ou terceira show ali que ele estava, ele conheceu a minha mãe, que era amiga do pessoal do grupo. Então, meu tio, cunhado do meu pai, era amigo também do pessoal. Minha mãe estava ali na festa, se apaixonaram, então casados aí há 31 anos. E por conta disso, uma das pessoas do grupo é meu padrinho e outra pessoa do grupo é padrinho da minha irmã. Então eu sempre tive inserido nesse ramo da música, principalmente do samba, do pagode. E meus pais sempre gostaram de escola de samba também. Eu sempre frequentei diversas escolas desde pequeno e por conta de um amigo do trabalho me apresentou o Águia de Ouro, que é a escola que eu frequento hoje. Levei meus pais e depois de um tempo acabei entrando na bateria. Então hoje eu toco surdo e meu pai recentemente entrou para tocar também. Minha irmã já é ritmista também, tenho uma irmã de 18 anos. E a minha família inteira vai. Minha mãe frequenta a escola, minha esposa frequenta a escola, minhas filhas frequentam, né? Minhas filhas que nasceram lá, basicamente, né? Tenho foto com elas recém-nascidas dentro da quadra. Então, o fato de eu ter a música na minha vida, de eu ter essa rotina, que também é uma rotina quase que de atleta ali, né? Você tem que estar lá todo ensaio e ter a disciplina de saber ouvir, de tomar bronca, de também festejar e ter sempre um sorriso no rosto ali, independente da situação, independente se está tudo dando certo ou não, sorriso no rosto, cantar, dançar, porque isso é que a gente aprende que, no mínimo, um músico, um ritmista tem que fazer,
ajuda a você estar menos estressado no momento de crise. Então a gente sabe que acontecem incidentes e que nesses momentos os ânimos ficam exaltados, mas o fato de você conseguir ter uma descarga de energia, né, assim como o para-raio funciona para ajudar a gente com a eletricidade, eu acho que o hobby ajuda a gente a descarregar um pouco do estresse do dia a dia. Excelente. E para a gente concluir aqui, Kleber, queria que você falasse sobre alguma dica ou falasse sobre alguma lição aprendida, alguma coisa que você gostaria de deixar como uma mensagem principal, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, somente porque a gente tem pessoas assim de vários países diferentes, né? O que você gostaria assim de deixar como uma mensagem aqui, Kleber? Cara, acho que principal, ouça, ouça e ouça, ouça as pessoas. Tem muita gente que vai te ajudar na sua jornada. Algumas talvez não ajudem, mas você vai aprender também, você vai aprender a filtrar essas dicas, esses conselhos. E tem a questão de quanto mais você ouve, mais você entende as pessoas, mais você entende o contexto. Então, é uma brincadeira que eu ouvi de professores na escola e eu repito um pouquinho também com os alunos que a gente tem uma boca, dois ouvidos. Eu sou um cara muito falante, mas acho que uma característica que eu tenho também é que eu presto muita atenção, sou muito observador. Então, às vezes a galera acha que eu não estou ouvindo e eu estou prestando atenção em tudo. Então, muita coisa que às vezes passa batido pela maioria acaba não passando batido por mim, eu retomo o tema. Então, ouvir, acho que é o principal ponto, assim. Principalmente as pessoas que estão na área há mais tempo, que já estão ali naquele ambiente há mais tempo. Essas são as pessoas que mais têm a passar e geralmente são as pessoas que mais querem dividir conhecimento, porque quem tem muita experiência, quem tem muita bagagem, adora dividir, adora contar histórias e é nessas histórias que a gente aprende muito. Então é ali que a gente se consegue se conectar e quem está começando, quem é mais jovem, vai conseguir preencher essas lacunas de experiência ouvindo quem tem experiência. Então acho que o ponto principal é saber ouvir. Quando a gente ouve, a gente consegue ser acelerado muito mais rápido para o nosso objetivo. Excelente. Bom, Kleber, gostaria de agradecer novamente, né, pela sua presença. A gente vai gravar outros vídeos focado em resposta a acidente, né, que é um tema que no final a gente acabou não falando, mas é um tema muito interessante e é muito importante, né, esse tema. E muito obrigado aqui, Kleber, pelo seu tempo, né, por esse espaço que você está nos dando para poder fazer essa gravação. Então, aqui agradeço aqui a todos que estão nos ouvindo, né? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, até mais.